voltando agora um pouco na questão do Kudê, né? Que, na minha opinião, sincera, não é um técnico perfeito, mas eu ainda acho, entre as opções que a gente tem, no momento, né? Porque no futebol a gente sabe, né? É para acontecer uma tragédia, a gente muda de opinião rapidamente. Mas no momento, eu continuo com a minha opinião que o Kudê é a melhor opção para 2024, que é a manutenção do trabalho, que é o Kudê construir o elenco que ele pensa para o Internacional. Claro, passa muito pela eleição no final do ano, passa muito por questões políticas, mas o Kudê é um técnico que conseguiu criar uma boa estratégia contra o River Plate, é o Kudê que conseguiu criar uma boa estratégia contra o Bolívar na altitude e é o Kudê que conseguiu criar uma boa estratégia contra o Fluminense nos dois jogos, né? Que ao mesmo tempo que falam que o Diniz é um gênio, um técnico inovador, o Kudê deu um nó nele nos dois jogos e só não tá na final o Kudê, só não ganhou a Libertadores o Kudê, por causa que o Ener Valencia não aproveitou os gols. E daí tem muito nesses 3 jogos que o Inter empatou, passa muito por ações do Kudê, principalmente substituição, mas daí também tem o azar, né? O Inter também perde muitos gols por causa que os atacantes o Ener Valencia, se não me engano, ele é um dos jogadores do mundo que tem mais oportunidades, né? Que tem mais oportunidades. E ele faz muitos gols, o Ener Valencia, mas ele também perde muito. Então, assim, é tudo questão que a gente tem que ajustar para 2024. E eu acho que, no momento, com o que o Kudê está entregando, com o que ele pode entregar em 2024, eu acho que ele é a melhor opção do que a gente tem no mercado hoje para técnico. Não, isso é uma questão referente ao Enner. O pessoal às vezes esquece que ele emendou uma temporada na outra, né? Ele terminou a temporada Também europeia lá no tem isso. Fenerbahçe. E ele veio direto, ele não teve férias, ele jogou Copa do Mundo, já foi, mudou a temporada no Fenerbahçe, veio pro Inter depois. Então eu acho que é um cara que com uma pré-temporada, cara, ele vai fazer muitos gols, né? Muitos gols. Eu boto Eu muito acho. fé no Enner. Claro, é difícil a gente apagar a imagem que o Enner passou no jogo contra o Fluminense. Doeu muito, vai doer muito tempo os gols que ele perdeu. Mas a gente também tem que lembrar uma coisa, se a gente vai buscar culpados, então, o René também entregou 3 dos 4 gols que o Fluminense fez. A zaga também falhou. Então, assim, eu acho que o Enner não é todo culpado, sabe? Só que, cara, Claro, eu volto a dizer o que eu disse, a gente tem que pensar na frente, cara. Vai doer por muito tempo, vai, mas a gente tem que pensar na frente. Outra situação, o Fluminense no passado tomou um pau do Corinthians na Copa do Brasil, o Corinthians do Vitor Pereira, eu acho, terminou em terceiro ano com as Copa Libertadores e manteve o Diniz. Isso, o Fluminense foi campeão também por ter renovado com o Diniz e mantido o trabalho do Diniz. é. Então eu acho que assim, por mais que o Kudê tenha erros, tenha acertos, só que ele tem que ser o treinador do Inter pro Inter pro ano que vem. Porque eu acho que esse cara, assim, com a pré-temporada, montando o elenco que com as peças que ele quer trazer, né? Já saiu notícia sobre os jogadores que ele gostaria de trazer. Enfim, eu acho que ele tem totais condições de fazer um trabalho parecido com o do Diniz, por exemplo, né? É, eu acho Um que o cara, maior um cara que. exemplo, acho que o maior exemplo acho que até de características é o Diniz. Se tu pegar os trabalhos do Diniz, o Diniz nunca foi um técnico perfeito, assim como o Eduardo Cudê não é, e poucos técnicos são. Mas assim, o Diniz tem erros importantes, né? Ele tomou de 5 do Inter, né? Do Abel Braga, por exemplo. Mas tudo isso ele foi evoluindo e foi aprendendo com seus erros, e eu acho que o Cudê tem essa capacidade. E eu acho que ele tem que começar a aprender. Ele tem que começar a aprender a não tirar o Arangues e o Alan Patrick ao mesmo tempo, que o Inter perde muito em qualidade porque não tem reposição, né? Talvez em 2024 tenha, daí ele consegue fazer isso. Então, no momento, o Cudê tem que aprender com os erros dele. E tu comparar o Diniz e o Cudê não é exagero nenhum. Como eu disse, os dois tiveram erros importantes durante essa campanha da Libertadores, só que daí o Fluminense teve jogadores mais decisivos que o Internacional, né? Ambos cometeram erros nos dois jogos, uh, mas o Fluminense teve jogadores mais decisivos, como foi o Cano, né? O Cano, pelo amor de Deus, na minha opinião, é o jogador mais decisivo da América inteira.